Bom dia aos meus irmãos queridos. É um prazer estar aqui presente na casa, né? Estava comentando que várias vezes eu passo aqui na frente, não encontro aberto, né? E nunca tive a oportunidade de vir visitá-la no domingo. E apesar de já ter outras atividades, tanto na SLI quanto no Paula Vitor, em momentos passados, quando eu tive a indicação para vir dar uma palestra aqui, eu fui substituído, fui fazer palestra em outra casa espírita e aí acabei não vindo, né? Mas hoje já se consuma essa visita e com muito carinho vocês me receberam e eu me sinto também muito agradecido por tudo. Peço a todos que possamos fechar os olhos, elevando os nossos pensamentos às esferas superiores, mentalizando aqui dentro de nós o Mestre Jesus, que com toda a sua luz e paz envolve nossos corações, pedindo a Ele que nos dê a recepção das palavras, das ideias que são promovidas nesse ato, nessa palestra, para que nós possamos ter o entendimento correto das demandas que nosso Mestre Jesus nos coloca, a nossa finalidade na Terra. Pedimos, Senhor, que também faça abençoar os nossos familiares que aqui não estão presentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados da atenção e do carinho do Pai. Tenhamos todos um bom domingo. Assim seja. Vou aproveitar aqui, tá de fácil leitura. Nossa palestra hoje é o medo e a fé racional. Ainda está lá a Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas, em virtude de eu fazer constantemente as palestras lá e não me ative a mudança desse subtítulo. Mas enfim, eu um dia estava assistindo uma das palestras lá na SLI e era o Pantera, né, que estava dando a palestra. E por conta das minhas ocupações profissionais, né, eu já sou aposentado da minha função principal. Durante 32 anos eu fui ativo na Polícia Militar, saí da Polícia Militar como major, trabalhei aqui na cidade durante vários anos no comando, na representação da instituição, e há 5 anos eu estou aposentado. Aí, de um ano para cá, né, o governo municipal me convidou para fazer uma parceria, uma atividade no município, e hoje eu estou atuando aqui na fiscalização de trânsito. Mas enfim, por conta dessa retomada profissional, voltou aquela correria de zap, né? Em 5 minutos você tem que estar conferindo, e por ser função de chefia, você tem que estar lá, tal. E assim que eu saí da palestra, fui lá correr no zap, né? E aí eu vi uma série de mensagens de um menininho que havia se perdido em um pesqueiro, né? O pequeno Vinícius foi com o pai no pesqueiro, se perdeu, e a família inteira estava preocupada, e começaram a ter aqueles fake news, e aquilo vai abalando a gente. Aconteceu tal coisa, o menino está morto, não sei o que e tal. E eu comecei a remoer aquilo no meu coração, porque eu tenho um menininho da mesma idade, meu caçula. E hoje, graças a Deus, eu tenho esse enfoque mais sensitivo para essas coisas. E você fica pensando, nossa, meu Deus, né? Não queria. E aí, à noite, eu fui para casa, antes de fazer o evangelho para o meu filhinho dormir. Eu contei para ele a historinha e falei, olha, vamos rezar para o Papai do Céu, para os amigos espirituais, para que ele possa ser encontrado e voltar para a mamãe dele que está chorando. E ele, não, papai, ele vai ser encontrado e vai estar tudo bem, vai ter um anjinho da guarda com ele, tudo direitinho. E a gente foi dormir, e eu com aquele coração apertado, falo, meu Deus, né? Tomara a Deus que não ocorra o que normalmente acontece. E não aconteceu, graças a Deus. No dia seguinte, o menino estava com a família, uma atuação dos órgãos de polícia, da população. Todo mundo virou um pouquinho pai e mãe daquele menino, naquele momento. Eu falei, poxa, que legal. Aí já me veio o tema da palestra, o medo, né? O medo que nos aflige, né? E qual é o remédio para o medo? É a fé. Ela que atinge diretamente. Então, partindo dessa ideia que eu criei essa palestra, para a gente poder falar um pouquinho do assunto, né?
Aí eu liguei para o Milton e falei assim, Milton, a palestra já está em ordem aí, que você me pediu, né? Já tem o tema certinho. Oh, já tenho. Pode ficar tranquilo, foi muito rapidinha para fazer, né? Umas perguntas, né? O que é o medo, né? O medo, ele é um estado afetivo suscitado pelo perigo ou pela falta de conhecimento que limita as ações animais, físicas, né? É capaz de produzir condicionamento ao temor. Então, o que é o medo? É a ausência de proteção. A ausência de proteção, ela se dá de duas formas. Ela se dá tanto pela ação efetiva daquele que deve proteger, como daquele que se recusa a se sentir protegido, né? Procurar e achar, e bater e abrir-se-vos-á, né? Então, nós precisamos procurar nos estabelecer e aceitar o carinho e proteção daquele que está nos protegendo. Nosso Mestre Jesus, nosso querido Pai Celestial, Deus, né? Porque aos homens, nós somos ainda seres, fomos criados seres ignorantes, né? Primariamente por nosso Deus. Então nós estamos ainda em um processo evolutivo dessa moral cristã. E precisamos aprender a cada vivência um pouquinho mais. E o temor, ele é bem enfatizado justamente aquele que não tem tanto conhecimento. Aí a gente vê dentro da doutrina espírita mais algumas passagens, né? Como se construiu a atual conformação do território de nosso planeta? Pela imposição do medo. Não se vê em nenhum livro de história que alguém bateu na porta da casa do outro e falou, você divide essa terra comigo? Oh, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos dividir a terra. Não, tudo aconteceu mediante guerras, mediante subversão, né? E colocar pessoas abaixo de outras pessoas pelo temor da dor física. Não existe na história da humanidade nada que foi conformado de outra forma, né? Pelo amor, pela paz. Não, sempre. Portugal veio para o Brasil, precisou, entre aspas, né? Fizeram, não que precisaram, fizeram matança, colocação de cultura europeia sobre a indígena, a própria contaminação por doenças europeias, e isso foi acabando. No estado de São Paulo, nós somos chamados de bandeirantes. O povo paulista é o povo bandeirante. Os bandeirantes, dentro da história das bandeiras e monções, eles eram homens, né, que tinham poder de ir e exterminar tribos indígenas e tomar território, porque antigamente, né, foi feita uma colocação pelo Tratado de Tordesilhas, uma faixinha bem fininha no extremo leste do nosso continente, que era a parte que nos competia, Tratado de Tordesilhas. Aí o brasileirinho já dando aquele jeitinho, né, foi colocando os bandeirantes, aí colocaram as monções e bandeiras e deram a conformação do país como ela é hoje. Eram pessoas boas? Não, eram pessoas más. Pessoas que faziam porque estavam ali determinadas a fazer. Muitas vezes, estava até conversando sobre algumas coisas que hoje o mal da atualidade, as drogas, o álcool em si, eram pessoas que consumiam muito álcool e faziam as coisas sob efeito realmente dessa substância. Nosso planeta foi delimitado, os territórios, através do medo. E aí nós temos também uma outra questão. Eu vou descer aqui para poder facilitar um pouquinho mais a visão. Mesma situação tem pontos antagônicos. A mesma coisa tem pontos de vista diferentes. Como opiniões diferentes podem influenciar a submissão entre seres humanos? O viés que diferencia é o poder. Esse poder diferencia homens da natureza cristã. Quem tem mais dinheiro, manda em quem tem menos dinheiro. Quem tem mais ascensão social, manda em quem tem menos ascensão social. E essa divisão antagônica, ela acaba fazendo o mais pobre, o mais fraco, se submeter ao mais rico. Infelizmente, pelo poder dessa força. Afinal, aí eu vou colocar ali, né? Não somos criados espíritos simples e ignorantes. O que nós temos, irmãos, todos criados da mesma forma,
é o diferencial da evolução espiritual. Não necessariamente aquele que tem mais poderio ou bélico ou econômico é mais evoluído que aquele outro que está sendo submisso dentro da nossa gama espiritual. Eu também não tenho como saber se eu sou mais evoluído do que a nossa irmã que está aqui, do que o nosso irmão. Não temos essa etiqueta que diz quantas vidas você já passou, visivelmente falando, mas o que nos coloca é uma coisa só. Dentre o mais ignorante e o mais aperfeiçoado espiritualmente, devemos tirar uma pequena lição. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Como Deus permite que um homem possa submeter-se ao outro por imposição do medo? Na verdade, Deus permite de acordo com o livre-arbítrio. Não impõe. O que vai fazer um homem submeter o outro aos seus anseios através do poder e da força é justamente o estado de involução em que ele se encontra. Quanto mais involuído, mais ele submete o outro pelo temor. Quanto mais involuído, ele não se preocupa com as condições físicas e familiares que aquela pessoa tem. Isso vai promovendo essa sensação de falta de proteção. Como podemos ter um mundo melhor? Poderemos ter um mundo melhor à medida que as pessoas tiverem essa caminhada para o bem. E aí nós perguntamos, como podemos identificar qual é a chaga que impede o homem de se progredir? O egoísmo. O egoísmo é o maior obstáculo da evolução do homem. Porque o egoísmo me impede de compartilhar algo com o meu irmão. O egoísmo, ele traz tudo para o seu eu central, egocentrismo. Nós vemos hoje muitos pais que acabam levando o filho para a escola, aí dá aquela bolachinha para o filho comer no intervalo e fala, ó, come tudo, hein? Não vai ficar dando para todo mundo lá e não divide. Né? Não divide. Muitos pais fazem isso. Leva o seu lanche. Se ele quiser, o pai dele compra. Ó, o seu time de futebol é melhor do que o do outro. O time A é de ladrão, o time B é de porco. E aí vai colocando a colocação do egocentrismo, criando inclusive aspectos sociais da nossa cultura popular, são conhecidos como bullying. Que um é diferenciado do outro. Não, somos todos iguais. O medo tem um reflexo físico nos homens? Sim. Leon Denis, ele explica na sua obra O Ser Destinidor, que o medo, ele é o provocador da dor. O medo, ele nos traz uma sensação física de dor. A angústia, o desespero, isso tudo é provocado pelo medo, pela ausência de proteção ou pela falta de submissão a quem quer te proteger. Qual o papel da dor no medo? Bom, aí vamos lá, tem mais uma outra situação. O medo, ele é de todo mal? Né? A dor é de todo mal? Não, ela é importante para nos ensinar. Como a gente fala sobre a dor ela é uma grande mestra para a gente. Nós devemos saber que nós vivemos num mundo de expiação e provas. Essas provas que nós temos diariamente, elas são necessárias para nosso crescimento espiritual. E muitas vezes são momentos dolorosos que nos acabam fazendo refletir sobre a nossa função na Terra, sobre a nossa função nessa existência. Né? Digamos assim, o medo e a dor. Né? O bebezinho está lá fora, lá, tá. Ele se acalma onde? No colo da mãe. Né? Sobre o medo, fazer mais uma colocação. Como a gente fala que é a falta de conhecimento e algumas outras coisas, né? O medo para uma criança de até 5 anos de idade é de perder a mãe. Porque a mãe é tudo para ela. A mãe é que amamenta, que acarinha, que dá o conforto, que deu a vida. Então o universo daquela criança, até os 5, 6 anos, ele se reveste totalmente a mãe. Já pensou
perder a mãe para uma criança nessa idade é perder tudo. Né? Nós, à medida que nós formos crescendo, a gente vai substituindo algumas questões e valores, né? E o medo passa a ter outras conformações, essa dor. E aí ele fala lá também, né? Existe algo que possa frear o medo? Sim, a fé. A fé, o conhecimento e a entrega espontânea do nosso espírito às questões de Jesus. O evangelista João, no seu capítulo 14, diz: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Acredite em Deus. É uma imposição. Acredite em Deus. Não tem outra escolha. Acredite em Deus. Ele é o Criador de tudo, Ele é a verdade e a vida. Ele criou todos nós simples e ignorantes, criou os céus, criou a terra, criou o universo, criou o passado e o futuro. Acredite em Deus. Você faz parte dessa obra magnífica que é a existência humana. Creia em Deus, é a verdade. Crede também em mim, Mestre Jesus, que é um convite. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acredite nos ensinamentos da fé cristã para que você possa ter acesso a Deus, para que você possa ser levado ao plano espiritual com a mão em olhar fechado, mas sabendo que o seu viajor está te levando para o caminho certo. Crede em Deus, crede também em mim. Mas também ele fala lá, não se turbe vosso coração. Não se turbe vosso coração. Não se desespere. Não se desespere. Tudo que existe dentro da nossa existência já está previamente marcado, né? Muitas vezes essas escolhas são feitas por nós mesmos no plano espiritual para que a gente possa se submeter. Não se turbe, não fique nervoso, não se desespere. Acredite em Deus. Esse é o caminho. Emmanuel também cita o tema em suas obras. Caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz e fonte viva. Sempre conduzindo pela essa necessidade premente de se crer em Deus. De se tratar da dor física e da dor espiritual, porque Deus está ali ao nosso lado sempre. Crer é confiar e esperar positivamente na obra do Senhor, ou seja, ter fé. Acreditar é ter fé. Eu creio que tudo será de melhor. A fé, na verdade, é a crença positiva, né? É a crença positiva de que tudo há de se melhorar. Deus é o Criador de tudo. É verdade eterna e bondade infinita. Crer em Deus é aceitar a verdade de fatos de nossa existência. Não existe o acaso para quem acredita em Deus. Não existe. Então, podemos intuir que o freio para o medo é compreendê-lo, né? Nós conseguimos parar o medo através da compreensão daquilo que nos dá medo. Ontem eu estava num programa de rádio aqui na cidade e o entrevistador estava perguntando sobre questões. Estava eu e um comandante da Polícia Militar e ele perguntando: o policial militar, quando vai entrar num bairro, ele disse o nome do bairro, eu me restringo a não falar porque não existe pessoa melhor ou pior na cidade, mas ele disse o nome do bairro, eu não podia freá-lo ali no momento porque o programa de rádio é dele. Mas enfim, quando ele entra em determinado bairro aqui da cidade, que está tendo um evento da polícia, ele perguntou para o capitão, né? Tipo, jogando o capitão na fogueira para ele falar mal daquele bairro. Percebi isso na hora, né? E ele vai para lá ou não vai? E o capitão explicou e eu também complementei ajudando. Quando você está preparado, quando você está treinando, quando você está já colocando situações daquela para saber como você vai agir, você não precisa ter medo de agir naquele momento. Porque você já está, no mínimo, preparado para uma situação daquelas. Então você pode ter várias atuações. Então, ter medo do quê? Nós precisamos compreender o medo. Nós precisamos trabalhar com o medo,
que eu faria hoje se algo de tal maneira me acontecesse, de tal situação me acontecesse? Né? Nós temos ali uma situação muito complicada, né? Porque pessoas precisam estar ao lado de outras pessoas. Eu preciso estar ao lado do meu irmão para aliviar-lhe o sofrimento. Não necessariamente sendo com um policial, mas posso estar aliviando o sofrimento do meu irmão com uma palavra de conforto, que é tão nobre, tão valoroso quanto isso. Temos medo do quê? Né? Eu falei aqui, a criança, na sua idade tenra, ela tem medo de perder a mãe. Ela tem medo de perder um brinquedo, é muito ligado a valores assim muito mais próximos. Aí a gente vai crescendo e os nossos medos vão mudando. Todos nós temos medo. Todos nós. Né? A gente só não precisa dar muito valor ao medo, porque a gente é espírito e espírito não morre, né? Vai passando. E o espírito é imortal. As provas vão continuar. Então, o corpo físico é mortal. Mas temos medo do quê? Temos medo porque ainda estamos muito ligados a esses atavismos físicos que nós estamos envoltos. Nesse lugar que a gente escolheu para viver, que a gente escolheu para ser submetido às provas. Né? Perdoar é exercer o amor sem limites. Pois quando colocamos os homens na mesma situação de irmãos, lembramos que devemos ter a todos o mesmo sentimento de compaixão, mesmo aqueles que se contrapõem às leis sociais. Então, se todos nós somos irmãos, né, e muitas vezes um submete o outro à força do poder financeiro, do poder político, do poder bélico, né, subjuga a outra pessoa, eu vou deixar de perdoá-lo? Nós não temos aquela ferramenta para medir o quanto aquela pessoa está evoluída ou não. Mas o perdão já é uma prova de que você está no caminho certo da evolução espiritual. Todos nós somos irmãos. Deus fez um e ao outro. Aquele está cometendo arbitrariedades por conta justamente da sua falta de entendimento ainda da sua missão na Terra, perante a outros irmãos. E se você tiver essa consciência, que nos é difícil também, por isso que a gente está aqui hoje encarnado no planeta Terra. A gente precisa ter essa consciência de que o outro também precisa ser perdoado. Ele precisa evoluir. Eu não posso só pensar na minha evolução, na minha reforma íntima, se eu também não desejar do meu irmão. Eu tenho que desejar de todos e promover a de todos, o máximo que puder. Então, não existe o mais bonzinho e o menos bonzinho. Todo mundo está fazendo a mesma lição de casa. Bem-aventurados aos mansos e pacíficos. Né? Realmente sabemos identificar qual a nossa posição na jornada evolutiva? Acabei de fazer essa questão. Será que eu sou tão bom assim? Ou eu me acho tão bom porque eu estou vindo de domingo de manhã na casa espírita assistir uma palestra no frio, né? Ou se eu estou indo trabalhar, será que eu sou tão bom assim? Né? Não adianta você querer ver a frente das coisas olhando de lado. Né? É um trecho de uma música bem antiga, mas é mais ou menos isso. Você quer a frente das coisas, mas você não se preocupa em olhar em frente. Você fica olhando do outro que está acontecendo. Né? Realmente, a gente tem que saber que nós hoje devemos nos preocupar com a nossa questão de evolução, fazendo bem ao nosso semelhante. A diferença entre nossa concepção de tempo memorial e tempo imemorial e o quanto estamos evoluídos na jornada da mudança. Tempo memorial e tempo imemorial. Eu tenho conhecimento da minha existência na medida que eu sei o quanto eu estou vivendo agora. Eu, por exemplo, consigo me lembrar de coisas da minha vida, dessa vida encarnada, acho que dos 6 anos mais ou menos até hoje. Bastante coisa eu lembro. Mas eu não lembro da minha vida passada, ou das minhas vidas passadas. Nessa existência, eu acho que eu sou a última bolacha do pacote. Não orgulho, né? Não, eu só acho isso, é porque você acha que você é melhor.
E você não é melhor. Nós não somos melhores. Mas a gente procura associar a nossa questão de provas e expiações apenas a essa vivência memorial, que é uma das questões que a gente acaba errando dentro da evolução. Eu só sei, dessa existência eu nunca fiz nada de mal. Eu sempre fui legal, sempre ajudei. Será que eu sempre ajudei mesmo? Isso é a história, minha história contada por mim. No mínimo, ela é um pouco duvidosa, né? Quando a gente fala algo sobre nós, a gente já está com o pezinho aonde? No egoísmo e na vaidade. A mãe de todos os vícios. A vaidade, ela acaba nos floreando de uma coisa que nós não somos. Eu sou chefe, vivi como chefe na outra profissão, sou chefe hoje. Será que eu sou um chefe bom mesmo? Ou eu me acho um chefe bom? Né? Será que eu sou um bom pai? Ou eu me acho um bom pai? Será que eu fui um bom filho? Ou acho que eu fui um bom filho? Mas como a história é contada por nós, né, a tendência é sempre a gente colocar um pouquinho mais de recurso, de purificação, né? A gente vai se santificando. Eu sou bom, né? Se a gente pudesse enxergar como os outros nos enxergam, seria muito bom, né? Mas não é assim. E esse tempo imemorial que eu falo é o tempo das vidas anteriores. A grande prova que a gente está na jornada evolutiva, que a gente não fez direito a liçãozinha, é que a gente está aqui hoje de novo. Senão nós não estávamos, né? Nas condições nas quais nós estamos, né? Esse tempo imemorial nos remonta até o princípio da criação do Espírito, lá atrás. E hoje nós estamos justamente envoltos na sociedade daqueles que nos fazem semelhantes, simpáticos, que nós já tivemos vivências anteriores, para que nós possamos resgatar alguma coisa ou servir de instrumento para que o outro possa resgatar. A gente às vezes faz aquele questionamento, né? A sociedade, de uma forma geral, às vezes quando uma criança em idade tenra, ela cumpre a sua jornada de vida, e as pessoas falam assim, nossa, um anjinho foi-se para o plano espiritual, não precisava, tanta vida pela frente, mas ele cumpriu a jornada dele nesse planeta. Sua energia vital já se esvaiu porque já deu o que ele tinha que dar, né? E quanto mais a gente vai passando, mais a gente tem essa necessidade do aprendizado. Por isso que essa diferença entre tempo memorial e tempo imemorial. Bom, se o sentimento de dor reflete em parte o medo, como devemos nos portar frente a perdas inesperadas? Eu estava vendo ali a questão 934 do Livro dos Espíritos, estava passando a transparência ali. Poxa vida, nessa questão é mais fácil eu falar do que agir. Perdas inesperadas. Vamos falar sobre perdas esperadas em si. Quando a gente tem um parente que está sofrendo num leito de morte, está tratando de uma doença degenerativa, está apresentando aquele sofrimento diário, aquela luta pela vida, a gente está orando por ele, está desejando boas coisas para ele, mas ao mesmo tempo a gente também está pedindo para a gente, nós já estamos nos preparando para aquele desenlace. Sempre acontece assim. Um parente, alguém que está numa situação dificílima num leito, já se aproximando do momento do desenlace, e às vezes as pessoas ficam assim, nossa, será que ele já está morto? Será que ele vai morrer amanhã, mais 3 meses de vida? E já fica fazendo continha. Infelizmente é assim, a gente vai até se preparando para essa situação fatídica, né? E quando a pessoa desencarna, fala, não, graças a Deus descansou, né? Descansou e eu também, né? É um pouquinho até egoísta a gente falar isso. Que na medida que a gente vai desejando o bem, a recuperação daquela pessoa, mas também a gente sabe, se tiver que levar, leva, Deus, para não sofrer mais. Infelizmente acontece assim. A gente acaba se preparando. Sabe quando isso acontece ao contrário? Quando a gente tem perdas inesperadas, né? As perdas inesperadas, elas são aquelas que nos fazem refletir instantaneamente. Você está na sua casa, numa noite, seu filho saiu para uma festa,
e você acabou dormindo, aí quando chega 3 horas da manhã, toca o telefone da tua casa, você acorda, caramba, 3 horas. Aí você vai lá, olha para o quarto, seu filho não chegou, e o coração aperta, e você torcendo para ser seu filho, para você dar uma lição de moral, né? E de repente não é. Aí é que a residência de fulano de tal, a perna treme, o coração aperta, a coluna gela, e aí vem aquela notícia inesperada, que desconcerta, que nos mostra o quanto a gente não está tão preparado assim para esse momento de dor. Justamente nós também espíritas passamos por isso. A gente se desconcerta, perde o rumo. A gente só queria a mãe da gente naquele momento para abraçar e chorar. E diferente de um desencarne que já se estende por dias, né? A gente tem aquele misto de sensações, que em primeiro lugar você tem que dividir o seu sofrimento com questões econômicas, com questões técnicas, que você vai ter que ir reconhecer, você vai ter que ir atrás de uma funerária, negociar preço, né? Negociar preço no momento que você não tem cabeça nem para pensar em nada. Isso aconteceu e acontece todos os dias, né? E você não acha que aquela pessoa vai estar legal para você, te oferecendo carinho e conforto, o cara da funerária, porque ele quer vender o mais rápido possível, fechar o negócio, assim como se estivesse vendendo uma calça, um carro para você. E aí onde o momento da dor, né, nos traz ali um desconforto muito grande. E nós espíritas, se nesse momento nós não tivermos essa concepção de que nossa passagem pela Terra, ela é uma das etapas da nossa vida imortal, que aquela forma como ocorreu é uma forma como que foi já meio que escolhida ao longo da existência, e que você deva compreender e aceitar, resignar-se disso. Você pode entrar até em depressão. A depressão é a falta de atitude imediata numa situação dessa. Nós devemos imediatamente elevar os nossos pensamentos, procurar o melhor de tudo, revestir-nos da força, dar força, para a gente não cair em depressão. A depressão mata, a depressão coloca qualquer um de fé inabalável, se ele não tiver protegido dessa depressão, destrói qualquer um. E nós espíritas devemos entender isso. Devemos reparar essa dor o mais breve possível, evitando que o sentimento depressivo possa abrir brechas às obsessões. E temos aí a obsessão. Passamos a virar obsessores daqueles que nos abandonaram da jornada e pedindo, chorando, fazendo com que eles sofram também. Somos espíritos imortais e temos que evitar o desespero através do consolo da palavra de Deus e estabelecer uma fé raciocinada. Já entra aí a palavra fé raciocinada. Acreditar que o futuro será melhor, acreditar que aquela missão já se encerrou e outra de outros começam. Senão a gente começa a questionar até Deus. O ser humano é louco para fazer isso. Por que eu? Por que eu, meu Deus? Eu que sempre vou à casa espírita, eu sempre dou contribuição. Deus não é justiça? Deus não é bondade infinita? Por que que eu tenho que contestar a Deus de uma coisa que já estava previamente agendada e só desconhecida? Mas já estava lá, né? A dor, o ódio e o rancor devem ser substituídos pela transformação moral. Não devemos nos esquecer que nossas escolhas no plano espiritual deverão ser colocadas à prova nessa existência física. E se nos submetemos a elas é porque são imprescindíveis à evolução espiritual. Aí, de repente, nós temos no futuro uma comunicação daquele ente que nos abandonou, que teve que seguir a sua jornada enquanto nós aqui ainda permanecemos, e muitas das comunicações são dadas em tom de consolo. Não se preocupe, carinho, amor, afeto.
E às vezes, justamente isso acontece para que você não se auto-obsedie. Transformar nossa vida ao exemplo das palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse a caridade, de nada me aproveitaria, né? A caridade é o amor em ação. Eu posso ser o mais letrado de todos os homens, o mais estudado, o grande pregador, mas eu devo ter a fé e o amor incutido nas minhas palavras. A caridade é o amor em ação. Ela não pode ser represada. Ela não pode ser estagnada. Nós temos vários e vários casos de mães que perdem os filhos e acabam depois se doando a obras assistenciais para outras mães que estão perdendo os filhos também, que estão com sofrimentos, né? Prece é a ligação sincera do ser humano a Deus e a caridade é o amor em ação. O amor é desinteressado, fraterno e nunca exige nada em troca. Por isso, nós não devemos perguntar, se opor aos desígnios de Deus. Eu sempre fiz tal coisa boa, porque agora eu estou sofrendo essa dor? Porque eu sou merecedor dela. Amar e respeitar a todos como irmãos, mesmo diante de pontos de vista diferentes. Eu não vou criticar o meu irmão que está cometendo arbitrariedade, porque às vezes ele não teve o acesso à mesma facilidade do encontro da verdade que eu tive. A mudança deve ser individual, em cada espírito, para se alcançar a coletividade e consequente regeneração em nossas existências físicas e espirituais. Isso também é uma outra grande coisa que a gente precisa se preocupar. Não é todo o grupo que vai ser salvo, que vai ser liberto do sofrimento, que vai conhecer a verdade da palavra de Deus ao mesmo tempo. São poucos. A parábola do semeador é isso. Alguns vão frutificar, outros não vão. Vão receber a mesma semente. O que vai ser diferente é o solo ao qual o semeador está utilizando, né? O solo receptivo vai produzir bons frutos. E aqui, para a gente poder fazer já um encerramento, eu peguei algumas perguntas e respostas da revista O Consolador. Por que o Espiritismo destrói o medo em nós? Porque somos espíritos, logo, seres imortais, e reencarnaremos porque precisamos repassar nossas falhas, e somente a teoria de vidas sucessivas pode explicar as diferenças entre os espíritos em si. Por isso que não tem aquele método de medir quem é melhor, quem é pior, né? Então, por que temos vidas mais fáceis? Por que temos vidas mais fáceis de suportar e outras de maior dificuldade? Podemos verificar, então, que não há sorte ou azar no processo de reencarnação, pois Deus não sorteia, não escolhe premiar ou punir indivíduos a seu bel prazer. Deus não é vingativo, ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Se fizer isso, Deus vai te castigar. Deus não é vingativo, Ele é permissivo. Deus é amor. Nossas lutas são para o nosso próprio crescimento e reparação de nossas imperfeições. Devemos considerar que nosso passado espiritual é composto por erros, limitações, dúvidas, e o único campo para se pôr em prática tal reparação é a vida encarnada. E a única arma para vencer o medo é o conhecimento que nos fortalece na fé. E aí, a fé é um estado de energia positiva, concentrado em nosso corpo físico e perispiritual, fruto do conhecimento na palavra de Deus e nos exemplos do Evangelho de Jesus. Nos reveste com força, nos abre os olhos e ouvidos, nos dando a determinação para vencer. Fé raciocinada é aquela que te eleva, é aquela que te promove ao bem, é aquela que te leva a amar ao próximo, é aquela que te dá a oportunidade de sair da escuridão e ir para a luz. Eu não posso desejar algo diferente disso. Não existe fé vingativa, não existe fé má. A fé sempre tem que ter o aspecto do bem. Então, como que a gente pode conceituar a fé, né? O vocábulo fé tem várias acepções. No sentido comum, significa a confiança do indivíduo em si mesmo.
pois os que disso são dotados são capazes de realizações e que pareceriam impossíveis àqueles que se duvidam. Dá-se igualmente o nome de fé à crença nos dogmas dessa ou daquela religião, casos em que recebe a adjetivação específica: fé cristã, fé judaica, fé católica e assim por diante. O que é fé cega e fé raciocinada? A fé cega, como o próprio nome indica, tudo aceita sem verificar, tanto o verdadeiro quanto o falso, e pode, obviamente, a cada passo, chocar-se com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz ao fanatismo. Assentada no erro, cedo ou tarde ela desmorona. A fé raciocinada é aquela que não rejeita a razão e prende-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. E encerrando, existe diferença entre fé e crença? Sim. No livro Consolador, Emmanuel diz que crer diz respeito à crença. Inspiração divina, diferentemente da simples crença, a fé desperta em todos os sentidos nobres que encaminham o homem para o bem e, como tal, é base para a regeneração, idêntico aos ensinamentos encontrados no capítulo 7º, na segunda parte do livro Céu e Inferno, no qual o guia da médium serviu-se de intermediário no caso de Xumene, que diz que crença é o primeiro passo, a fé virá em seguida, e por último a transformação, mas para isso é preciso que muitos tenham que revigorar-se no mundo espiritual. E nestas últimas palavras eu encerro a palestra fazendo um breve comentário de tudo. Nós nunca podemos nos voltar para os ensinamentos de Jesus sem ter a real intenção do que ele quis dizer, né? A gente tem que sempre procurar o melhor de tudo que nos é dado. Sempre fazer alguns questionamentos nas nossas situações diárias, né? Que às vezes a gente é colocado em prova. Cristo faria isso? Se pergunte, né? Vamos sempre nos policiar, a verdade é essa. Cristo faria tal coisa nesse impasse? Né? Será que eu fiz a melhor opção? Será que eu estou sendo tão bom para o outro como eu acho que faço? Né? Será que eu estou educando corretamente o meu filho? Será que eu estou sendo um bom funcionário? Estou sendo um bom pai? Né? Será que eu estou dando para os meus semelhantes o consolo necessário do qual eu fui enviado para essa terra? Então, assim a gente termina hoje, né? Pedindo para que não deixemos que o medo domine nossas vidas, mas que colocamos o medo ou dor como um professor de todas as nossas atividades, nos colocando com pessoas melhores a cada momento. Tá? Convido a